Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao Rcast, o espaço onde o direito encontra com a estratégia, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a NR01, um tema que está redefinindo a questão dos riscos ocupacionais das empresas com impacto imediato para que todas as organizações possam repensar essas questões. E para isso, hoje nós trouxemos dois convidados para falar sobre o tema. Dr. Bernardo Ramalho, que é coordenador da área de Direito do Trabalho no R. Fonseca Direito de Negócios. Dr. Bernardo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por estar conosco aí para discutir um tema tão importante. Eu que agradeço o convite, Anilson. Prazer é meu. Legal. E também trouxemos a Patrícia Lima, que é coordenadora de recursos humanos do R. Fonseca Direito de Negócios, que vai trazer uma visão também além do direito, porque o tema não é um tema específico do direito, ele tem outras questões. Patrícia, bem-vinda, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço o convite, Ranilson, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Bernardo, então para a gente começar falando, bem do início, de forma bem didática, para que todos possam entender do que nós estamos falando, explica para nós um pouquinho o que a NR1 traz, quais são as mudanças, quais são os impactos, o que muda na regra do jogo do direito do trabalho para as empresas. A gente tem uma mudança significativa, né, a partir dessa nova NR1, como se diz. A partir de agora, mais especificamente de maio de 2026, as empresas são obrigadas a mapear os riscos psicossociais. E com isso, né, a gente gosta de falar que a gente tira aquela ideia, né, de que saúde mental, né, é um ambiente de trabalho emocionalmente saudável, né? O que era antes política interna, política de boas práticas, agora se torna uma obrigação legal. Isso é uma novidade para a maioria das pessoas, das empresas, dos gestores, e com isso a gente precisa de entender o direito do trabalho, especificamente essa parte de saúde e segurança, como um ponto central, né, para o desenvolvimento do colaborador, para o desenvolvimento da empresa, né? A gente tem na Constituição Federal, no artigo 7º, uma relação de direitos ali, mais de 30 direitos dos trabalhadores, e dentre eles tem a questão da saúde, né, da higiene, da segurança no ambiente de trabalho. Então, isso é um direito do trabalhador. Na CLT, a gente tem um capítulo específico que vai falar sobre saúde e segurança. Especificamente no artigo 157, vai falar que a empresa ela deve cumprir e fazer cumprir normas de saúde e medicina do trabalho. Com isso, a gente tem esses dois diplomas que vão tratar do assunto, mas não vão especificar como que as empresas vão fazer isso no dia a dia. Com isso, a gente tem as NRs, né, que são as normas regulamentadoras. São diplomas legais, editadas especialmente pelo Poder Executivo, através de portarias. O Ministério do Trabalho, então, ela vai criar essas NRs e atualizar, né, como ocorreu no final de 2024, com essa nova portaria que atualizou a NR1. E hoje, com as 38 NRs que nós temos editadas e 36 vigentes, nós temos um grupo que vai tratar de regras gerais, que se aplicam a todos os negócios, outras NRs mais específicas, por exemplo, para profissionais da área de saúde, profissionais da construção civil, trabalho em altura. Então, existem esses dois grupos. Dentro das NRs gerais, a gente tem a principal, eu posso dizer até que é a principal dentre todas as NRs, que é a NR1, que vai dar o direcionamento para tudo que a gente pensa de saúde e segurança dentro das empresas, tá? Então, ela vai servir a NR1 como uma espinha dorsal, de fato, né, para trazer as diretrizes gerais, né, trazer as definições ali que vão se aplicar a todas as outras NRs. E com isso, a gente tem também, que é uma questão super importante, que é que a gente chama de GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, essa NR vai tratar desse assunto, por isso que ela é tão importante. Anteriormente, nós tínhamos as empresas preocupando, né, com os riscos ambientais, aqueles riscos físicos, riscos químicos, pensando em periculosidade, riscos ergonômicos, e mais recentemente, com essa atualização, as empresas vão precisar de olhar para os riscos psicossociais, certo? Então, maio é a data limite para as empresas estarem inteiramente adequadas. Elas tiveram aí
vão ter mais de um ano, né? Todo 25 tiveram para poder entender a norma, aplicar as políticas, começar a rodar, para que, de fato, em maio de 2026 esteja tudo rodando bem. Dois pontos muito importantes que você traz para a gente. O primeiro é que maio está aí, né? Então a gente também tem no Brasil uma cultura são tantas prioridades que o empresário tem e acaba que as coisas vão ficando realmente para a última hora. Então esse ponto eu acho que é um ponto muito importante para quem está nos acompanhando. Maio, então, é uma data que tem que estar tudo pronto, tudo funcionando. E um outro aspecto que você trouxe que é muito relevante, Bernardo, é que até a NR01, essa questão dos riscos ligados ao bem-estar emocional, bem-estar psicológico do empregado, era uma boa prática. Dependia de cada empresa fazer. Tinha umas que faziam, outras não. Umas faziam muito bem, outras faziam mais ou menos. E agora, pelo que nós estamos entendendo, a NR01 vai tornar isso obrigatório. Ou seja, não só obrigatório, mas também dentro de um parâmetro pré-estabelecido para todas as empresas. E aí eu queria aproveitar, Patrícia, esse tema que o Bernardo trouxe para a gente e te perguntar, essa norma, de fato, ela vai exigir que as empresas tenham um protagonismo maior, uma atuação maior em relação a isso? E quais são esses riscos, né, que vão ser tratados dentro do contexto da NR01? E é muito importante a presença da Patrícia aqui, porque a gente tem que entender que esse assunto ele não é essencialmente jurídico ou exclusivamente jurídico. Ele é jurídico por uma questão legal, mas também as empresas precisam entender que precisa desse direcionamento jurídico dentro da operação de RH das empresas. Fala um pouquinho para nós, Patrícia, como é que as empresas vão ver essas questões? Essa norma ela exige mais protagonismo das empresas em decorrência, né, do número expressivo de aumento por caso de saúde mental que nós tivemos no Brasil. Para se ter uma ideia, em 2024 nós tivemos mais de 470 mil registros por adoecimento mental. Se a gente comparar esse número ao ano de 2014, onde foi registrado 220 mil, a gente percebe esse aumento expressivo. Então, é um número muito relevante que aproxima pelo menos até 60% de aumento dos casos. Então, é um tema extremamente importante, né? As empresas têm que olhar de fato para isso, olhar para o seu interno, entender como que esses riscos psicossociais podem impactar, né, no gerenciamento, em resultados da organização, enfim, e riscos psicossociais que a gente pode entender enquanto risco psicossocial, por exemplo, uma jornada de trabalho exaustiva, né? O colaborador, ele deixa ali o ambiente de trabalho, mas depois ainda responde uma mensagem do gestor pós-horário de trabalho, ou então ambiente hostil, com muita fofoca, assédio moral. Esse também, né, é um tema bem importante que acontece bastante dentro das organizações. E segurança no emprego, falta de autonomia e participação também, falta de equilíbrio, né, entre a vida pessoal e também profissional. Isso acaba acarretando também, né, em um resultado né, negativo para as empresas, né? Falta de clareza de papel também, né, do colaborador. Muitas vezes ele não sabe qual que é o papel dele dentro da empresa, e isso acaba gerando ali uma insatisfação, um desconforto, tá? Eu acredito que seja isso. E aí, Patrícia, fica muito interessante a gente começar a discutir esse assunto, porque até a NR01, essa questão do risco ela era muito subjetiva. O que é assédio moral, o que não é assédio moral, até onde vai o limite de uma cobrança e quando ela se confunde. Então, eu acho que a NR01 vai trazer clareza para as empresas, porque às vezes a empresa está incorrendo em alguns comportamentos que ela não tinha consciência de que eles, de fato, transgrediam alguns direitos. Eu acho que a NR01 vem também para ajudar nesse entendimento. E aproveitando isso, Bernardo, eu queria te perguntar, a gente está falando de uma data aí de maio, como data limite aí para uma série de adequações. Dentro do que traz a NR01, quais são os principais riscos que vão ser abordados pela norma e que têm que estar prontos até maio? Você bem disse, agora as empresas elas vão ter esse protagonismo, né? Elas vão ter que olhar para a NR1 de uma forma diferente, olhar para os riscos psicossociais, mas lembrando também que a NR1 ela não traz todas as respostas, né? Então, o gestor, a empresa, ela vai precisar de trazer isso para dentro dos regramentos, né? Do manual de cultura, de um
regulamento interno, treinar as lideranças, bem como a Patrícia citou, a questão do assédio é um dos fatores de risco. Então, de que forma que esse colaborador está se relacionando, isso é tudo muito importante. Por quê? De que forma que a NR1 afeta, né, diretamente nos riscos legais, né, dentro da matriz de risco legais. A NR1, ela vai prever a aplicação de algumas multas, tá? Então, o descumprimento de determinados itens da NR1, de uma forma geral, incluindo os riscos psicossociais, vão gerar penalidades, autuações e penalidades. Hoje a gente está falando em torno de R$ 2.300 a R$ 6.900 de multa por cada item infringido. No entanto, essa penalidade ela pode ser multiplicada até 50 vezes. Então, a gente já passa de uma multa mínima de mais de R$ 100 mil, podendo ultrapassar facilmente R$ 350 mil. Então, esse eu vejo como um principal risco iminente, um risco financeiro. Tá? Num segundo momento, com as ações judiciais, o PGR, que é o documento, né, que traz ali todos os riscos, que é a materialização desse trabalho da NR1, ele vai ser muito importante, ele já é importante, mas se torna cada vez mais importante dentro dos processos judiciais que se discutem adoecimento, né, assédio, talvez burnout, então tudo relacionado, né, aos riscos psicossociais, todas essas questões que a Patrícia citou, que são trabalhadas dentro de um processo judicial. A principal prova é o PGR, o documento que materializa o que a empresa fez, né, esse mapeamento de riscos, as evidências, né, treinamentos, enfim, regramentos, o que a empresa de fato fez, agiu para evitar esses riscos e até mesmo no processo a gente utiliza esse documento como uma forma de afastar, né, desassociar o que a pessoa está alegando ali de problema mental como sendo um fator exclusivamente do trabalho ou que a gente chama de concausa relacionado ao trabalho, né? Porque, de fato, o risco psicossocial ele é muito subjetivo, né? Por mais que a gente tenta trazer uma objetividade para ele, uma definição, é muito difícil de saber se tem uma origem em casa, se tem uma origem no trajeto casa-trabalho, que a gente sabe que o transporte público ele é caótico, e será que isso afeta de alguma forma o trabalho? Então, todas essas questões são trabalhadas dentro do programa de gerenciamento de risco, e isso a gente tem que levar para o processo judicial para evitar, claro, condenações, né? Hoje, na Justiça do Trabalho, a gente fala facilmente de condenações. Depende de cada caso, tem que analisar o caso concreto, mas a gente pode citar casos em que tem condenação de 5 a 50 mil reais em média de dano moral relacionado a questões como assédio, excesso de trabalho, né, perseguição, né? Então, isso tem que ser muito bem mapeado e entendido pelas empresas, porque, a meu ver, o retorno, né, no investimento de uma consultoria, enfim, de profissionais adequados para seguir com esse trabalho, frente ao que pode ser desembolsado em penalidades e condenações, realmente é um investimento que vale a pena. E para além disso, o Dr. Bernardo já esteve conosco aqui em outros episódios, e isso vai esbarrar num ponto que já foi tratado aqui por nós, Bernardo, que é a questão da cultura. De novo, o assunto cultura organizacional vem muito forte, né? A NR01, a empresa que tentar trabalhar a NR01 apenas como uma normatização não vai ter sucesso, porque ela vai ter que olhar para as questões da cultura, porque essas infrações que eventualmente vão acontecer são frutos de uma cultura velada, que muitas das vezes o empresário que está nos acompanhando nem consciência tem de que elas ocorrem. Então, além da questão legal, além das questões que a Patrícia trouxe também, que são as práticas de gestão de pessoas, tem um outro assunto também que vai permear essa discussão, que é a questão da cultura organizacional. Doutor Bernardo, e uma questão que vai ter que ser pensada para quem está se organizando, porque muitas das empresas não fizeram nenhum movimento objetivo no ano passado, e isso acabou ficando agora para o apagar das luzes do prazo que a gente tem. Quais seriam assim, passos práticos, ações reais e práticas que uma empresa que ainda não se adaptou, ela tem que começar a pensar agora já para cumprir essas exigências da NR01?
vamos pensar, a empresa que não fez nada até agora. Né? Que é a maioria. A maioria. O que tem que fazer? Eu acho... o que a gente percebe, né, no dia a dia. Reúne todo mundo, que quando eu falo todo mundo, todos os pontos, todos os setores focais, né? Então, a alta direção é a principal, né? Então, a gente tem que ter o envolvimento da alta direção, colocar na sala o jurídico, o RH, o profissional de segurança do trabalho, o médico do trabalho, para poder, de fato, criar ali um plano de trabalho com papéis, né, definições de responsabilidades, prazos. Saiu dessa reunião, começa, em resumo, assim, 3 passos. Primeiro, um diagnóstico, identificar de fato, né, os problemas. E esse diagnóstico, existem várias metodologias, né, dentre elas, o que é mais aplicado hoje pela praticidade são os formulários. Mas é importante também ir até a operação, conversar com as pessoas, né, entender qual que é a preocupação desse colaborador, né, o que ele entende com relação à jornada de trabalho dele, as metas, as atividades, as responsabilidades, qual que é o relacionamento dele com a liderança direta. Então, isso tudo ele precisa de ser entendido junto à operação. É aquela pessoa que está ali na frente, cumprindo meta, conversando com o cliente, registrando o ponto. Então, esse é o primeiro passo, né, um diagnóstico real. Coletado todas essas informações, acho que parte para uma parte mais técnica, né, que seria justamente identificar os riscos psicossociais, em paralelo com os demais riscos ambientais. Identificou, classificou esses riscos, construiu o documento, que é a materialização desse trabalho, né, e aqui eu estou resumindo bem nas principais etapas. Esse documento, que é o PGR, ele precisa de ser executado, né? As medidas ali previstas precisam de ser implementadas. Então, a gente parte para um terceiro passo, que seria justamente executar esse plano de ação. E aí, a gente vai precisar do envolvimento do RH, com as políticas de RH. A gente vai precisar do envolvimento da segurança do trabalho para identificar quais são os reflexos justamente em acidentes de trabalho, afastamentos. A gente vai precisar do jurídico, para criar políticas e dar base legal para todas as ações e justamente antecipar futuros problemas judiciais. Então, em resumo, a gente precisa de seguir, vamos colocar esses 4 passos, né? 4 grandes etapas. Isso, etapas, porque dentro disso a gente tem outras fases, mas a reunião inicial de alinhamento e envolver a alta gestão, primordial, diagnóstico, identificar e mapear esses riscos e, por fim, executar para que esse PGR não se torne uma letra morta, não torne um documento engavetado só para cumprir a obrigação legal. E um ponto que você comentou, que a gente sabe que é assim, mas raramente os empresários pensam dessa maneira por uma questão de estarem envolvidos ali no dia a dia. Quando você fala que a gente tem que ter todas essas áreas nessa reunião, vamos chamar nesse kick-off, onde vai se definir, vai pegar a norma, ver ali os impactos e começar a construção desse documento dentro de uma metodologia de trabalho, com entregáveis bem definidos, é entender que a primeira instância de RH não é a Patrícia, é o gestor. Então, o colaborador, quando ele tem alguma questão que envolve as relações de trabalho, ele não vai no RH, ele vai no gestor primeiramente, e o gestor vai ali tentar resolver e no segundo momento envolve o RH ou não. Então a gente precisa entender que num trabalho como esse que a gente está discutindo aqui, os líderes de todas as áreas, seja elas quais forem, vão ter que ser envolvidos porque o risco ocorre não é no RH, é no dia a dia ali com o gestor. O assédio moral é num gestor mal preparado, mal desenvolvido. Eu acho que esses 4 passos são importantes e eles trazem uma clareza para poder construir esse PGR, que é, vamos dizer assim, o grande produto. Sim. E por falar no PGR, Bernardo, eu queria que você dissesse, claro, a gente falou que a maioria das empresas não fizeram nada, mas muitas já fizeram. E no R Fonseca a gente sabe que tem já alguns casos de empresas que já estão bem adiantadas. Nesses casos já trabalhados por você,
quais são os erros mais comuns na hora da implantação? Ou seja, construiu o documento, definiu os riscos, mapeou, criou a matriz de responsabilidade, vou definir agora o plano de ação e executar o plano de ação. Nessa jornada de construção do PGR, quais são os erros mais comuns que você já identificou? O principal, a gente pode citar, que é o não envolvimento da alta direção, porque é ela que vai dar base, né, vai dar, primeiro, recursos, segundo, ela vai incentivar, ela vai trazer importância para os demais colaboradores. Então, o não envolvimento da alta direção é o principal erro das empresas. Ficar limitado ali à área de saúde e segurança, talvez o RH, e ninguém mais envolvido. Inclusive, como você bem colocou, as lideranças setoriais são de suma importância para o bom desenvolvimento. Então, pensar na estrutura de liderança e envolvimento delas, desde a alta direção até os líderes de área, isso é o principal erro. A gente vê só, muitas vezes, o setor externo, muitas vezes um terceirizado que vai executar esse trabalho. Ele tem um envolvimento com quem o contrata, que é o profissional de RH, talvez o jurídico interno, e nada mais, né? As pessoas, elas não ficam sabendo, não entendem a importância, então esse é o principal erro. A gente pode colocar também que um erro na implementação é gerar relatórios, formulários, modelos. Vou pegar um documento do meu concorrente, do mesmo setor, e vou aplicar aqui na minha empresa. Não funciona. Não funciona. A gente falou aqui sobre cultura, sobre ouvir os colaboradores, ir na operação e entender de fato como funciona. Se eu aplicar um formulário do concorrente ou de uma outra empresa do setor, eu não vou trazer a minha realidade para dentro do meu PGR. Então, os dois principais erros hoje que a gente percebe no momento da execução do trabalho é esse não envolvimento e adotar modelos genéricos. Doutor Bernardo, agora, quando se fala em legislação, as empresas, de um modo geral, muitas trazem a questão da NR01, da própria Lei Geral de Proteção de Dados e outras tantas normas que a gente tem no Brasil, tantas legislações que a gente tem no Brasil, como de fato uma prática, por acreditar e por entender que aquilo é necessário. Com a NR01 não vai ser diferente, mas vai ter um grupo de empresas que vai cumprir a legislação apenas por uma exigência legal. Nesse sentido, vem uma preocupação que é a fiscalização. Né? Porque quem está cumprindo de fato por acreditar que a NR01 vira um instrumento de gestão, não está preocupado com a fiscalização. Agora, a fiscalização é um tema que tem que ser discutido. Como é que vai ocorrer essa fiscalização do cumprimento da NR01 nas empresas? Hoje, como que funciona, né? Hoje nós temos dois grandes, vamos dizer assim, instrumentos de fiscalização. Um dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que é um grupo de trabalho que ele é voltado, são os auditores fiscais do trabalho, eles são voltados para uma análise da saúde e segurança do trabalho dentro das empresas. Então, é um grupo voltado para justamente só analisar esse tema. Dentro do Ministério Público do Trabalho, a gente também tem uma seção especializada para análise desse tema. Então, nós podemos pensar que são dois grandes órgãos fiscalizadores, né? As empresas têm como obrigação, como nós dissemos, a criação desse PGR com a inclusão dos riscos psicossociais. Hoje, com o E-Social, as empresas precisam de comunicar os riscos através do E-Social. Então, eu tenho uma ocupação ali, um auxiliar administrativo. Existe a transmissão dos riscos ambientais e riscos psicossociais dentro do E-Social. A empresa ela não precisa de transmitir o PGR, o documento, mas ela precisa de prestar informações dentro do E-Social. Esse E-Social, ele tem um cruzamento de dados e informações, o auditor ele consegue identificar e monitorar a partir daí. Então, isso é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro acesso à informação. A fiscalização ela vai partir, então, do auditor, com essas informações que ele já tem, ele vai pedir à empresa, através de um e-mail, de uma notificação, né, extrajudicial, ou
ele pode ir até a empresa e pedir de fato ali para visualizar o documento. Então ele pede por e-mail ou ele visualiza esse documento na empresa e se inicia um processo de fiscalização, um processo administrativo conduzido dentro do Ministério do Trabalho. Tá? Outra forma de fiscalização que está se tornando cada vez mais comum, até pelo acesso, né, a esse canal, porque os trabalhadores eles possuem a carteira digital, então o celular na mão. Dentro da carteira digital, você tem a opção de comunicar a irregularidade, fazer uma denúncia, e isso chega no Ministério Público do Trabalho. Então, esse grupo especializado relacionado à saúde e segurança, ele pode iniciar também um processo que a gente chama de um processo administrativo de investigação. Uma diligência. Uma diligência para ver se de fato é que aquela denúncia ela procede ou não. Tem um mínimo de procedência, inicia formalmente um processo administrativo em que a empresa vai precisar de apresentar os documentos e segue mais ou menos naquele outro formato. Eu entrego os documentos de forma digital, eletrônica, e então vai ser avaliado se, tanto na esfera do Ministério do Trabalho quanto do Ministério Público, vai ser avaliado se existe uma irregularidade ou não, uma infringência a algum desses requisitos da NR1. Havendo, aí a gente segue para as autuações, né, do Ministério do Trabalho, e nada impede também de a gente ter 2 processos tramitando em paralelo, tá? Porque existe a comunicação entre esses órgãos. Então, existe a autuação, pagamento das multas, como nós dissemos, né, valores que vão variar dependendo do porte, número de funcionários, quantidade de infrações, e o Ministério Público tem mais um instrumento, né, ou o principal instrumento, que é seguir com uma ação civil pública, é uma ação coletiva, em que ele vai pleitear ali algumas, né, obrigações que a empresa deve cumprir, sob pena de multa diária, sob pena de dano moral coletivo, que a gente pode falar aí 100 mil a 500 mil reais, são valores consideráveis. Então, são esses 2 principais instrumentos de fiscalização e procedimento para que essa fiscalização seja concluída. E essa questão da denúncia também, acho que ela é muito relevante, né, na mão do trabalhador. Então, mais um ponto de atenção para as empresas. Agora, esses comportamentos da empresa, comportamentos que acabam trazendo dano psíquico, né, ou um dano para a saúde mental do colaborador, não vai ser a notícia da NR01 que vai mudar. O que vai mudar, de fato, é a empresa entender que tem algumas práticas que ela pode estar permitindo dentro da sua estrutura que vão infringir, de fato, agora uma legislação. Agora, o fato de existir uma matéria legal, o passivo trabalhista das empresas, de fato, agora ele aumenta. Eu queria que você explicasse um pouco, Bernardo, principalmente para quem está nos acompanhando, como que isso vai ficar evidente. Ou seja, olha, aquele passivo que antes dependia de uma avaliação subjetiva, agora ele tem critérios objetivos. Então ele vai aumentar. Lá no escritório, a gente tem como atendimento, costume, dentro da gestão de riscos legais, que é o mapeamento das leis, a identificação de possíveis problemas jurídicos, passivos. A gente lista, então, a gente passa a listar essa NR1 e os riscos psicossociais como um risco mesmo de passivo, né? Então a gente pode pensar, como eu disse anteriormente, a questão das penalidades, das multas administrativas, como o risco de ações coletivas do Ministério Público do Trabalho e também dos sindicatos, quem tem legitimidade para poder atuar em nome desses colaboradores, e, por fim, nas ações judiciais individuais. Então, isso se torna, dentro dessa matriz de risco, um passivo sujeito a penalidades que a gente pode colocar de R$2.000 e poucos a R$500 mil. E isso é um retrato, né, a gente vê uma mudança e um retrato global, né? Depois da pandemia, né, as empresas, principalmente internacionais e capitaneado pela Europa e Estados Unidos, começaram a utilizar desses regramentos sobre saúde e bem-estar no ambiente do trabalho, e agora materializou aqui no Brasil com essa alteração no final de 2024 como um risco real
e de possível passivo financeiro para as empresas. Fora que a gente fala de passivo financeiro, mas a gente não pode deixar de mencionar o que a empresa não percebe ali no dia a dia da operação, né? Que é a falta de engajamento, queda na produtividade, queda no lucro, isso tudo relacionado com a NR1. Patrícia, agora eu queria falar, além dos aspectos jurídicos que o Dr. Bernardo já trouxe para a gente, eu queria te ouvir um pouco agora sobre o papel do RH. Com a questão da NR01, o que muda na rotina das empresas que têm lá os seus departamentos de recursos humanos que tinham as suas atribuições naturais ali, operacionais? O que vai mudar para esse gestor de RH, assim como você tem esse papel lá no R Fonseca? O que muda na prática com a NR01 para quem está à frente de um departamento de recursos humanos? E algumas empresas têm o RH e o DP junto, né, o departamento pessoal. O que muda para essas áreas? Olha, Ranilson, muda principalmente o nível de responsabilidade e estratégia do RH. Antes, os processos estavam muito direcionados, o trabalho do RH estava muito direcionado a processos, né, a treinamentos obrigatórios, um trabalho mais de controle dentro da organização. Então, isso ainda é importante, continua sendo importante, mas agora o RH ele precisa olhar com mais profundidade, né, para o interno, como a gente já mencionou. Porque agora a gente precisa perceber qual que é a forma que o líder ele atua diretamente com a sua equipe, como que está ali, né, através da pesquisa de clima, como que está hoje o clima da empresa também, através de feedback, né, que é importante ter essa cultura dentro das organizações, porque a partir disso a gente consegue mapear, né, o que de fato é importante ser ajustado, né, a partir desse diagnóstico a gente também consegue criar um plano de ação para tratar sobre isso. Então, na prática, quem cuida de gente passa a atuar mesmo, né, de forma mais reativa, não de forma reativa, mas de forma mais estratégica, consultiva, mais do que operacional. Tá? Então, isso é importante antes que o afastamento ele aconteça, porque a gente só vai dar notícia disso quando a gente tem um atestado em mãos, quando a gente recebe ali uma notificação de que aquele colaborador ele está afastado. Né? Então, acredito que a partir disso a gente consegue ter esse olhar mais ampliado sobre de como que é o papel do RH. Né? Então, ele tem que ser um setor mais estratégico, atuante, participar mais dentro do ambiente de trabalho, conhecer mais os seus colaboradores, chamá-los pelos nomes, que isso é muito importante, isso valoriza, reconhece a pessoa. Então, é um trabalho mais direcionado, né, one-on-one, né, vamos dizer assim. Então, eu sento com aquela pessoa e entendo, olha, como que está hoje para você o nosso ambiente de trabalho? Como que isso funciona? Como que você acredita que isso isso causa algum impacto para você? Né? O nosso ambiente ele é favorável, a nossa cultura ela tá legal, tá bacana. Então, é importante a gente acompanhar também, principalmente a cultura. Né? Esse indicador, ele também vai trazer ali resultados, né, para que a gente consiga atrelar isso ao nosso ambiente, a trazer isso enquanto informações para o nosso PGR, né, para o Programa de Riscos de Gerenciamento de Risco. Porque a gente pensa assim que o risco psicossocial ele sempre existiu. Sim. Ele sempre esteve presente. Sim. Agora existe de fato uma legislação dizendo para as empresas olhar para isso. Na sua opinião, você acha que a NR01 vai permitir que o RH atue como aquele tão desejado e sonhado RH estratégico na prevenção de riscos, ou seja, além da gestão de pessoas, você acha que vai ser possível que o RH atue gerindo de fato riscos ali junto com o gestor de cada área? Você acha que isso vai ser possível? Sim, vai ser possível, né, através de um diagnóstico bem estruturado e realizado dentro das empresas. Como o Bernardo falou, a gente não pode usar um material de um concorrente. É importante que a gente traga essa personalização para o interno. Então, entender de fato o adoecimento, se existe algum adoecimento dentro daquele local de trabalho. Então, eu acredito que sim, isso vai ser extremamente importante. E eu acredito também, né, que os órgãos aí vai considerar, de fato, né, os documentos, se de fato que você diz que existe enquanto risco, se de fato ele está sendo trabalhado do outro lado. Qual que foi o plano de ação que foi criado para isso? Foi um treinamento? Foi um workshop ali voltado para a saúde mental? A gente tem ali
um parceiro de saúde mental, a gente tem isso dentro. Então, tudo isso vai colaborar, vai fortalecer ali, né, a participação do RH dentro desse projeto, né, que é estruturar melhor, né, os riscos psicossociais dentro desse contexto. E você comentou uma coisa que é muito interessante. A gente só se dá conta da materialização do risco quando está com o atestado na mão. E atestado na mão significa absenteísmo. Exato. E o que você me diz sobre o impacto do absenteísmo nas empresas? Porque eu acho que agora a NR01 vai colocar uma lupa em cima disso. Porque as empresas sempre trataram o absenteísmo de uma maneira assim, é aquela falta, é aquele colaborador que chegou atrasado, que não veio, não foi e tal, mas com a questão da NR01 e principalmente com os dados, as estatísticas que você trouxe para a gente sobre os afastamentos decorrentes destes riscos, como é que você, que é gestora de RH, que acompanha a gestão de pessoas nas empresas e tem essa percepção, como é que você enxerga o impacto do absenteísmo para além da falta? Quais são os impactos que o absenteísmo vai trazer? Porque a NR01 vai pôr lupa para o empresário e para o empregado também. O empregado vai estar mais atento a isso. Como é que isso vai impactar aí as empresas de um modo geral? Perfeito. O absenteísmo e o presenteísmo, eles vão impactar diretamente, né, em resultados e também na sustentabilidade do negócio. O absenteísmo, ele acaba que ele gera ali, né, uma sobrecarga sobre um determinado departamento, e isso, a gente perde força com isso, né? Acaba que a gente não gera resultado, a performance da área pode cair em decorrência desse absenteísmo. Então, acaba que isso também gera uma preocupação com os integrantes da equipe. A gente passa a perceber ali, né, uma certa agitação, comunicação, né, entre a área do que está acontecendo com aquele colaborador, né, acaba que isso impacta, gerando uma preocupação dentro do time. E quando a gente fala de presenteísmo, né, a pessoa ela pode estar ali no ambiente de trabalho, ela está presente, mas ela não está gerando engajamento, ela não está gerando produtividade, não está tendo aquela performance, né, não tem aquele resultado. E o presenteísmo é algo muito preocupante, porque ele é algo silencioso. Então, quando a gente se dá conta disso, a pessoa ela já vai estar adoecida, ou então vai ter ali um afastamento. A gente não consegue acompanhar o presenteísmo dentro de um indicador, como, por exemplo, o absenteísmo. A gente já consegue, porque a gente tem dados, a gente tem um atestado, a gente tem um CID ali. Então, um ponto importante com relação a CID é o CID-F, que é o CID que está diretamente relacionado aos transtornos, a esses tipos de doenças mentais. Então, a partir disso, isso já é um gatilho, isso já é um indicador natural de que algo errado está acontecendo, sabe? Doutor Bernardo, e diante de tudo que a gente falou aqui, existe algum setor da economia que vai ser mais impactado pela NR01, ou seja, que a própria atividade já traz consigo questões que estão presentes na legislação? É importante falar que todas as empresas que possuem colaboradores precisarão, de alguma forma, menos ou mais, precisarão de estar adaptadas a essas novas regras da NR1. No entanto, a gente pode citar como os principais setores afetados, setores do varejo, do comércio, que estão ligados ali a um excesso de metas, né, de cobranças por resultado. A gente pode citar o setor de transporte como setor diretamente afetado pelo excesso de jornada, então transporte logístico. A gente pode pensar também no setor de saúde, pelo excesso de carga, pelo tipo de trabalho que tem esse envolvimento emocional. Então, eu citaria esses três setores, mas eu acho que todos os setores precisam de estar atentos a essa nova regra. De um modo geral, acho que os grandes empregadores, né, toda empresa, independente do setor, que tem muita mão de obra, naturalmente vai ser mais impactado porque o risco acaba sendo maior. E uma outra questão, Bernardo, de tudo que nós falamos, caminhando aqui já para o encerramento do nosso podcast de hoje, qual o recado que você deixaria para os empresários que estão nos acompanhando, que precisam se preparar, ou seja, qual é a mensagem que você poderia deixar para que esses empresários entendam realmente a importância do assunto que a gente discutiu aqui hoje? Eu entendo que o empresário ele tem que olhar a NR1 como uma oportunidade,
né, de olhar para o principal capital da empresa, que são as pessoas, é quem gera valor para o negócio, né, quem mantém o negócio de pé. Então, essa é a oportunidade de olhar para as pessoas e eu ainda convido a fazer uma reflexão. Qual que foi a última vez que você olhou para a sua folha de pagamento, identificou ali quantos casos de afastamento, quanto que eu deixei, né, de produzir com aqueles afastamentos, quanto que eu tive que pagar de atestado médico, o que isso impactou nas minhas contribuições em RAT, que isso tem efeito direto. Então, eu acho que é mais nesse sentido, é olhar para as pessoas, para esse capital humano e ver isso como uma oportunidade de gerar resultado, valor para esses colaboradores e também valor para o negócio e devolver para a sociedade. E, Patrícia, a gente não pode deixar de falar dos gestores de RH que vão ser peça fundamental nisso. Eu queria que também você deixasse uma mensagem para os seus colegas que vão certamente acompanhar esse episódio. Qual é a mensagem para quem está à frente dos departamentos de recursos humanos das empresas que acordou com esse desafio na mão? O que você tem para dizer para os seus colegas aí, gestores de RH? Olha, eu acredito no seguinte, não se trata mais de EPI e exames, né? Trata-se agora de relações humanas, de como que isso, né, vai impactar diretamente aí nesse ambiente de trabalho. E a gente sabe, né, adoecimento mental tem CNPJ, CPF e vai impactar diretamente nos resultados. Então é importante sim a gente olhar para esse tema o quanto antes. Bom, nós chegamos aí ao final do nosso podcast de hoje, onde nós falamos de NR01. Doutor Bernardo, queria agradecer muito a sua presença. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Sempre uma alegria ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Ranilson, sempre à disposição. Até a próxima. Obrigado, Bernardo. E Patrícia, você assim trouxe muitas informações, porque a gente fica muito preocupado com a parte jurídica e esquece das outras disciplinas que estão envolvidas no assunto. Queria agradecer demais assim as informações que você trouxe e poder contar com você aqui em outros episódios para a gente falar sobre outros temas relevantes aí sobre gestão de pessoas. Perfeito. Eu que quero agradecer, né, por contribuir com esse tema que é extremamente importante e fico à disposição, né, para participar, com certeza. E você que nos acompanhou, né, continue seguindo aí o Rcast nas redes sociais, siga o R Fonseca Direito de Negócios, que tem muitas informações lá sobre como implementar a NR01 nas empresas, e até o próximo episódio.